Olá, amigas e amigos que curtem, que compartilham, que gostam do meu, do seu, do nosso Cena Legislativo, seu programa semanal de temas que repercutem na arena parlamentar, nas câmaras municipais, na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. E o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre ferramentas de educação, ferramentas digitais, os impactos da inteligência artificial no mundo da educação. E o nosso convidado é um especialista, é um curioso, é um entusiasta, a gente pode dizer também um crítico, né? Alguém que faz uma análise já de algum tempo dessas ferramentas. O professor do IFCE, diretor do CREAD, né? Que é o Centro de Referência em Educação à Distância do nosso IFCE, né? Do nosso Instituto Federal aqui de Ceará, professor Igor Paim, a quem eu agradeço. A gente sabe que a sua agenda é lotada, né? Você é requisitado em várias ações dentro do IFCE, fora do IFCE. Então, é um grande orgulho, um grande prazer aqui nós do Centro Legislativa contar com a sua discussão, com a sua inteligência aqui no nosso programa. Obrigado. Muito obrigado, Cleiton. Quero cumprimentar a todos e todas que estão aqui nos acompanhando. O Cena Legislativa tem feito um trabalho muito importante na disseminação dos bons conhecimentos que são úteis para a sociedade e discutir, colocar em tela. A inteligência artificial é matéria essencial, né? Porque a gente sabe que é a tecnologia que revoluciona todo mundo, a tecnologia disruptiva e que está afetando todos os setores da sociedade. Perfeito. Então, trazer a baila é essencial. Parabéns. Perfeito. E aí, professor Paim, o nosso público, uma grande parte aqui do nosso público do Cena Legislativa é formado por estudantes, por professores, inclusive do interior do estado, a quem eu quero deixar aqui uma saudação especial. A gente tem um público muito bom da região do Cariri, região do Sertão Central, do Maciço de Baturité. A gente recebe um feedback muito bom. E eu queria que você falasse, o tempo do programa é curto, não dá para a gente explorar, que se fosse para a gente explorar de fato todas as nuances da inteligência artificial na educação, aqui a gente teria que passar horas e horas e horas. Isso. E não daria. Mas tem uma experiência que a gente pode aprofundar aqui com um pouco mais de atenção, que é o Educatec, né? Um programa que iniciou, coordenado pelo Instituto Centec, em parceria com a Secretaria de Educação e com o IFCE, que tem a sua coordenação pedagógica, que é uma experiência, a meu ver, que deve ser abraçada pelo Estado e futuramente também pelos municípios. Sim. Porque a inteligência artificial, a ideia é que o Estado possa ser protagonista nessa discussão, mas também as redes municipais. Aí eu queria que você falasse um pouco, Paim, sobre como esse projeto nasceu, o que é que já foi produzido no ano de 2024, quais são os próximos passos do Educatec, até para quem possa conhecer, quem tiver interesse, quiser se inscrever nessa iniciativa. Perfeito, Cleiton. Trazer o Educatec figura assim, como um aspecto bem importante. Por quê? A primeira edição do Educatec, a gente atendeu mais de 600 professores, né, da escola profissionalizante, né, da rede profissional e tecnológica do Estado. Né? Abordamos temas como o emprego das tecnologias digitais e o seu consórcio com as metodologias ativas. Tratou-se de cidadania digital, currículo digital, temas nervosos, quentes, que precisam estar dentro da mente, do mapa do professor, como cyberbullying, né, sobre racismo digital. Então, foi um curso que deu uma visão geral muito consistente, e à época 140 horas, né, em 3 grandes módulos, e que ajudou os professores a pensarem mais e melhor sobre o emprego e o consórcio, né, das tecnologias com a metodologia. Eu sempre digo que metodologia é a alma do ensino e a tecnologia é o corpo do ensino. Você tem que ter corpo e alma, né? Do século XXI. E quando eu digo alma, a alma vem de ânimo, aquilo que se move, aquilo que se agita, aquilo que dá movimento. Então, a gente precisa ter estratégias pedagógicas ligadas a tecnologias. Foi um grande sucesso, certo? A gente teve inúmeros projetos, porque o curso desembocava com o desenvolvimento de projetos e produtos educacionais. Os professores que participaram, 600, né, fizeram em grupos de 5 alguns produtos educacionais que iam executar usando o modelo de projetos Canvas, né? Muito bacana. E agora a gente chega à segunda edição com Educatec IA.
E não podia deixar de ser, porque a gente sabe que, como você já bem, né, colocou aí no seu, a inteligência artificial, ela realmente está em todas as rodas de conversa. E eu gosto de comparar assim, barco a vapor, barco a vela, foi uma tecnologia disruptiva, extraordinário o salto. Carro, a carroça, mesma coisa. A IA, né, e os motores de busca, de pesquisa, né, do Web Search, né, do Google, é mais ou menos a mesma coisa em termos de possibilidade. Então, a gente tem hoje um mundo, apesar da IA não ser uma coisa novíssima, né, porque ela começa desde a década de 50, mas só agora ela deu um upgrade muito grande, ela chegou a todos os setores, saúde, segurança, a mobilidade pública, né, o entretenimento e, claro, a educação. E aí a gente traz ao professor essa questão não só de uma alfabetização digital na IA, mas um letramento digital em relação, porque aí você está falando da utilização de diversas ferramentas para produção de textos, imagens, slides, vídeos, né? Para você fazer o design educacional, o desenho pedagógico, para você fazer a inclusão das pessoas, porque a IA pode nos ajudar a criar um PEI, um plano educacional individualizado. Né? E a gente sabe das dificuldades formativas dos professores. O professor é um verdadeiro guerreiro, o professor, a professora, porque ele lida com desafios. Nunca foi tão difícil ser professor quanto é hoje. Porque você tem que ser bom de metodologia, bom de tecnologia, ficar atento para a questão da inclusão, porque a gente não pode retroceder nisso. Então, nunca se falou tanto de autismo, TDAH, altas habilidades de superdotação, deficiência intelectual, auditiva, a visual e a física, né, a motora. Então, a gente precisa de apoio, suporte. E a IA, ela pode nos ajudar. Ela pode nos ajudar também a criar conteúdos, né? A elaborar avaliações mais inteligentes e até corrigir avaliações, sabia? Porque hoje tem as tecnologias de OCR, de reconhecimento de escrita, e está funcionando muito bem. Agora, o professor ele tem que ser bem orientado, porque a gente tem várias gerações de professores, né? Desde os baby boomers, X, Y, Z, estão tudo na sala de aula. E estão com níveis de expertise diferentes. Mas eu acho que uma coisa é certa. Todo mundo está, ao mesmo tempo, deslumbrado, encantado, mas ao mesmo tempo receoso e talvez até se sentindo ameaçado de perder o seu lugar. Mas é o que eu digo. A gente não perde o lugar para a inteligência artificial. A gente perde o nosso lugar para outro ser humano que sabe utilizar a inteligência artificial, certo? Então, isso é o que importa, é a gente sabe se apropriar desses conhecimentos e fazer eles ficarem de pronto uso. E é isso que o curso Educatec IA faz, tá certo? E ele vai discutir também aspectos de ética, legislação, questão de honestidade acadêmica, vai dar uma visão geral sobre a inteligência artificial, mas vai se focar muito em usar essas ferramentas. Como é que eu posso usar? E aqui eu estou citando só para a nível alegórico mesmo. O Perplexity AI, o View 3, o próprio ChatGPT-5, o Qwen 2.5, tá? Humanos, e várias ferramentas que eu não vou... que a gente vai ter mais de 20 ferramentas e num formato de tutorial, sabe? Considerando que a pessoa está na mesma página, digamos, inicial, e a gente mostra a ferramenta, como é que ela pode ser aplicada na educação, associa com algumas estratégias educacionais, e aí eu retomo alguns métodos ativos que podem ser usados, e como é que ela é implementada de maneira prática, tá certo? A gente sabe que o professor tem pouco tempo, está sempre correndo, né? Eu sou professor há 25 anos, e aproveito para dar um alô a todos os meus colegas, professores, amigos, também do Instituto Federal, o professor Vauli Menezes, que também é o nosso grande líder aí da reitoria, tá? E dizer que a gente precisa olhar com muito carinho e muita expertise, sabe, Cleiton? Porque é muita coisa acontecendo. Quando o ChatGPT foi lançado, em novembro de 22, de lá para cá, já surgiram mais de 10 mil IAs de alta performance. É difícil para a pessoa se orientar nesse espaço. Sim. Então, o curso é para fazer o seguinte, dar uma diretriz, mostrar possibilidades, instruir, mas também inspirar e deixar a pessoa preparada para ela mesma poder buscar outros caminhos, possibilidades, né? Então, assim, edição de vídeo, várias ferramentas são possíveis, texto, slides, enfim, produção de conteúdos, PEIs, tudo é possível. Mas isso vai ser para o hoje, porque daqui a um mês já tem mais ferramenta. Essa é a nossa realidade. Hoje a gente sabe que tudo muda muito rápido. Pai, você fala da sua fala,
você destacou a questão de vários professores, de várias gerações presentes em sala de aula. E eu queria, a partir da sua experiência, né, você já coordenou projetos com professores de todo o Ceará, esteve no ano passado no Educatec também com professores de todas as regiões do estado. Qual é a sua avaliação como é o preparo, que tipo de habilidades esses nossos professores? O Ceará, a gente sabe, é destaque nacional, né? É o melhor ensino fundamental do Brasil, foi confirmado recentemente. É destaque no Enem, é destaque no SPAES, e aqui a gente poderia destacar várias referências, mas que a gente percebe é que vários estados, né, e aí explorar a questão do letramento digital, vários estados começam a colocar em prática estratégias nas redes, seja de disciplinas, de atividades curriculares, né? A gente tem um caso do Piauí, aqui pertinho da gente. Isso. Aí, essa minha contextualização para chegar em 2 pontos. Primeiro, como é que você vê o real estado dos nossos professores que atuam principalmente na rede pública do estado? Eu falo rede pública, é a maior, né? Bem maior. E o que é que você acha que o estado, principalmente o estado do Ceará, que trouxe a educação como política de estado, de que forma o estado pode ser decisivo, ser impactante nessa revolução que a gente está vivenciando? Excelentes perguntas, porque você está falando dos 2 grandes atores, né? Os nossos professores, que aumentaram, desde a pandemia para cá, a gente sabe que essa proficiência nas tecnologias, ela foi desenvolvida, e claro, inicialmente de uma maneira forçada, né? Porque foi uma crise de crescimento. De um dia para a noite, a gente começou a usar Meet, né, ter que usar ambientes virtuais de aprendizagem, ferramentas de comunicação, de produção de conteúdos, porque era necessário restabelecer o canal de comunicação com os nossos alunos. Sim. Então, a pandemia ela foi uma crise de toda a ordem e monta, mas também foi uma crise de crescimento. E a gente descortinou possibilidades. Fato esse. De lá para cá, isso só tem crescido. Então, assim, é claro que nós temos expertises em níveis diferentes, né, entre as escolas, entre os professores e tudo, mas ficou mais naturalizado e hoje isso circula de maneira muito mais fluida. E começa muitas vezes pelo próprio entretenimento, de você usar um programa como Suno AI, que faz músicas, por exemplo, e aí um professor de física assim, e se eu fizesse uma música para ensinar as leis da física, né? De Newton, primeira, segunda, terceira lei. Posso fazer isso? Eu posso fazer a letra no próprio programa, então faço a letra no ChatGPT, levo para lá, ele musicaliza. Ou eu posso pegar outros programas que pegam a minha voz e deixam outra coisa, né? Eu posso cantar aqui, eu não vou cantar porque eu vou poupar a audiência desse sofrimento, mas eu poderia cantar aqui uma música qualquer e a inteligência artificial, ela deixar toda floreada como se fosse um cantor profissional. Equaliza, deixa top de linha. Então, essa situação de que estamos hoje com a inteligência artificial em todos os setores da vida, vai meio que a gente absorvendo por osmose. Mas aí é que está. A gente não pode viver com a tecnologia ao sabor dos sentidos. Por isso que o Educatec IA, ele mostra, ó, a tecnologia está aqui, você já está em contato com ela no seu celular todo o tempo, toda hora. Mas vamos fazer isso associado a uma estratégia pedagógica. Vamos juntar isso com os princípios da neurociência cognitiva, que é como o cérebro aprende, tá certo? Associar estratégias educacionais, que é o que nos diferencia. Eu sempre digo que a educação é e não é para amadores. Não é para os amadores, os imbebes, os aventureiros, mas é para os amadores, os que amam, os que se dedicam, que abraçam, porque tudo que você ama se torna melhor. Então, assim, no momento em que você tem contato com a tecnologia, ótimo, você foi sensibilizado, ela está familiar. Mas agora vamos repensar ela com profundidade. E os nossos professores têm total competência para isso. E sabe, se alega muito, mas a tecnologia é cara. Olha, a gente hoje tem muita ferramenta gratuita. É porque às vezes não está no nosso mapa mental, aqui no nosso mapa de referência. Mas em cursos como Educatec, né? A gente vai mostrando, olha, isso aqui é gratuito, dá para usar assim, assim, assado. E a gente vai mostrar que tanta coisa é possível, tá certo? E principalmente quando você fizer atividades dentro da perspectiva do mobile learning, que é para o dispositivo móvel, que está na mão do aluno no celular.
Discussão de celular, afasta, faz bem ou mal para a educação? Depende, ele tem o seu momento, o seu lugar. A lei é importante para manter concentração e disciplina, ok. Mas ele também é objeto de aprendizagem, não é só objeto de distração. E ele nunca vai sair da mão do aluno. Ele está lá permanentemente. Então, ajudar os professores a desenvolverem suas competências digitais, haja visto que o quadro europeu de competência digital para educadores nos traz, certo? São 22 competências, a IA está lá no meio. E o Estado tem o papel essencial para isso, porque ele dá meios, ele oportuniza formações como essa, né? Porque o Educatec está sendo costeado pela SEDUC, né? Que é muito importante. A liderança é do Centec, o apoio do IFCE, mas o fomento vem da SEDUC. Então, isso é um papel crucial, tá? Que vai levar a 1.000 professores uma formação de qualidade. Então, o Estado ele é um personagem fundamental. Sem esse apoio, as coisas não acontecem, né? E eu quero parabenizar esse investimento, essa visão. Porque para se manter, difícil não é se chegar à liderança, é se manter na liderança. Então, o Ceará ele tem dado bom exemplo, mas para permanecer lá, a gente precisa estar na ponta do domínio da tecnologia. Não é só no domínio operacional, é no crítico, reflexivo e, sobretudo, inclusivo. É onde a gente dá show, certo? É usar a IA para fazer a inclusão. E aí faz diferença também um aspecto importante no estado do Ceará, pai. As escolas que a gente tem da rede educacional, que você citou a SEDUC, nós temos escolas muito bem equipadas, nós melhoramos muito no acesso à internet. Eu que viajo muito para o interior do estado, isso é verdade. Se a gente comparar, sei lá, os últimos 10 anos, a gente vê que, por exemplo, distritos que praticamente era impossível você conseguir um acesso, você já consegue, né? Assim, aquelas comunidades mais longínquas, distantes. Perfeito. E isso faz diferença nesse processo, Total. Né? Porque quando a gente fala em revolução, parece que a gente está falando em algo em alta tecnologia, de performance, e está falando também do básico, né? Isso. Não existe essas ferramentas que você está mencionando se você não tiver internet. Isso. Para os profissionais, se você não tiver o acesso na sala de aula, se você não tiver ambientes que tenham uma estrutura, não é, pai? Isso é fundamental. A inclusão digital, ela perpassa o acesso ao Wi-Fi, que é a infraestrutura, né? E, claro, também que há a instrução de como usar as ferramentas, porque para você estar incluído digitalmente, não é só alfabetizado, usar a ferramenta. É também estar letrado digitalmente. Então, esse papel do Estado com o cinturão digital que realmente revolucionou, certo? Claro que a gente ainda continua com algumas dificuldades em algumas localidades, é óbvio isso, mas a gente teve um avanço. Você falou 10 anos, eu digo até 2 anos para cá, eu já percebi muita diferença do acesso, né, a uma banda larga de qualidade no interior. Tem muito o que fazer? Claro, você que está nos assistindo sabe que a gente tem muito ainda que caminhar, mas muita coisa já foi conseguida e a gente tem que ver isso aí como uma oportunidade também de inclusão. Então, chegou o sinal lá, agora vamos fazer o seguinte, vamos preparar os professores para melhor educar, tá? Usando as tecnologias de maneira crítico-reflexiva, porque a gente também tem que lembrar que a tecnologia não é mil maravilhas, né? A gente tem os riscos, tá? Os riscos de ser enganado na internet, tá certo? Hoje você não tem o direito de ser ingênuo, né? Senão você vai ser enganado ainda hoje. E os nossos alunos precisam ter essas competências. E também para eles poderem disputar no mercado, né? Só vai ter disputa no mercado se você conseguir fazer curadoria de materiais, conseguir acessar informação de qualidade, ter criticidade e desenvolver, claro, associado às tecnologias, os 6 Cs. Criticidade, criatividade, comunicabilidade em várias plataformas, colaboratividade, trabalhar digitalmente, né? De maneira colaborativa. Cidadania, que é uma visão de colaboratividade em larga escala, ou seja, minha responsabilidade com o grande público. Eu tenho que ter cidadania digital, tá certo? E caráter. E o caráter é fundamental, que aqui é entendido como o juízo e a competência moral. Quer dizer, o que é certo e errado fazer no mundo digital, né? Porque a gente sabe que o que é infração no mundo real é também no mundo digital. E vice-versa. Então, isso tudo significa o letramento digital que professores e alunos precisam passar. Então,
Certeza. Já tivemos uma grande revolução de infraestrutura, precisamos avançar ainda mais nesse Cearazão, mas vamos agora caminhar com essa parte da instrução e a Educatec está aí para isso. Pai, já que você falou de letramento digital, recentemente você ministrou palestra tanto em Sobral quanto em Juazeiro do Norte, destacando, debatendo o projeto de indicação do deputado Acrísio Sena, que trata do letramento digital. Como a gente está num programa Cena Legislativa que debate essas discussões, eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto, por que ele é importante, né? Que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui, tem tudo a ver com a Educatec, tem tudo a ver com essa escola do século XXI, e você vem fazendo esse trabalho de debate, levando para o interior do Estado, porque muitas vezes essas discussões ficam muito concentradas em Fortaleza e acabam deixando de lado os grandes centros que também devem passar por movimentos de inovação, de tecnologia. Que você tocasse um pouquinho nesse tema. Essa questão do letramento é justamente a capacidade nossa de utilizar as tecnologias de maneira crítica, criativa, social, tá certo? E responsável. Tá? Então, a gente precisa ter esses 4 pilares dentro do projeto de indicação de lei do deputado Acrísio Sena. E ela vai se falar de vários aspectos que estão relacionados a incluir, né, dentro do orçamento do governo formações periódicas sobre essa questão da inteligência artificial e do letramento, mas também da perspectiva da sustentabilidade. Porque, assim, você tem que juntar a questão da inteligência artificial com a sustentabilidade. A sustentabilidade, a gente sabe, é a preservação, conservação do meio ambiente. Sim, isso é característica da sustentabilidade. Mas na verdade, um conjunto de princípios que orientam o desenvolvimento da nação para que ela permaneça dentro de uma perspectiva de economia justa, né? Ambiente social também justo e um equilíbrio ambiental. Então, a gente não pode dissociar a economia, né, a sociedade justa e as ações ambientalmente responsáveis da inteligência artificial, até mesmo porque a gente sabe que essas tecnologias elas impactam negativamente o meio ambiente, certo? Seja da extração das tais terras raras, tá certo? Que elas poluem extremamente e são essenciais para fazer os microchips ou os nanochips, né? Os H80, H100 da vida aí que são difíceis de comercializar porque tem vários embargos. Mas a gente também de preparar as pessoas para a questão do desperdício da água, né? Então, a geração de energia para manter... Então, todo esse cenário que ele tem uma complexidade, ele precisa chegar a todos numa linguagem que seja acessível, assimilável pelas pessoas. Então, quando o deputado Acrísio Sena traz esse projeto de indicação, ele está preocupado em elevar o nível das pessoas. Tem uma frase que eu acho belíssima. A maré crescente eleva todos os barcos. Veja, os barcos são as pessoas. A maré é o nosso nível educacional, nosso nível de instrução, nosso preparo. Quando você sobe com a maré, os barcos sobem. Quando você baixa a maré, os barcos encalham. Então, a gente não pode... o mundo está subindo com a maré. Né? Coreia do Sul, Estados Unidos, China, a Europa. E a gente tem que subir com essa maré também. Então, preparar as pessoas... Tá? E precisa de financiamento. E o projeto de lei fala de financiamento. Fala de uma rede de apoio, né? Uma interlocução entre vários setores da sociedade civil. Então, é uma lei belíssima, né? E que eu estou ansioso para que a gente veja ela na prática sendo implementada e a nossa transformação social aconteça. Nós temos um povo extremamente inteligente, batalhador, resistente. O cearense é um povo admirável. Eu tenho um orgulho muito grande de ser cearense. Muito, muito grande. E a gente não pode perder, né, o tempo, o fio da meada, como diz o outro. Né? A gente tem um tempo agora de disrupção. E tudo acontece muito rápido. Sabe? Tem uma frase de um filósofo que é o Zizek, que diz: moderno é tudo aquilo que envelhece rápido. Então, nesse mundo da inteligência artificial... Como diz o pessoal do interior, se cochilar, o cachimbo cai. Se a gente perder a oportunidade... Tá certo? O mundo vai estar ditando as regras e o nosso povo vai ficar assistindo de camarote? Não. A gente não pode ser mero espectador dessa transformação. E essa lei de indicação, né, deputado Acrísio Sena, é justamente para
trazer esses direitos digitais, tá certo? Que é o letramento é um direito digital para todo o povo cearense. Perfeito. O papo está muito bom, são várias linhas de discussão. Nosso tempo está chegando ao fim. Quero agradecer, professor Paim, pelo seu entusiasmo, pela discussão que você vem trazendo, não apenas no mundo acadêmico. A gente, às vezes, acaba se concentrando muito entre paredes, né? Assim, entre salas de aula, mas é muito importante quando a gente tem um professor, um pesquisador de ponta que vá às escolas, que vá aos espaços, que vá a outras entidades, que busque ativar uma rede, né? Assim, e isso é muito importante. E na minha avaliação, você vem fazendo isso com maestria. Então, quero agradecer de novo o seu trabalho e você trazer isso aqui para a gente no Cena Legislativa. Muito obrigado e sigo à disposição. Só um detalhe, as inscrições do Educatec vão até 12 de setembro, tá certo? Desse mês. E caso, né? Mas eu acho que a gente vai conseguir as inscrições e tudo, mas a gente pode também, talvez depois ter alguma prorrogação, mas é até 12 de setembro. Então, se você é professor da Escola Profissional e Tecnológica do Estado do Ceará, não perca essa oportunidade. Se informe com as suas direções, seus diretores, que as nossas inscrições já estão abertas. Muito bem. É isso, gente. Esse foi o nosso Cena Legislativo de hoje. Vejo vocês no nosso próximo programa.